Bom, pessoal, no vídeo 1 nós chegamos até aqui, certo? Nas condições de contorno para essa EDP modificada. E nós vamos dar prosseguimento na solução matemática propriamente dita dela. Como o nome do vídeo já diz, nós vamos usar o chamado método da separação de variáveis. Se você não lembra os detalhes matemáticos dessa teoria, aqui na descrição do vídeo vai ter o canal do Dr. Fernando Desques, que tem um curso de EDO lá e tem um pouco da teoria das equações diferenciais e o método da separação de variáveis. Você dá uma olhadinha lá. Mas o que é que o método diz em si? O método da solução por separação de variáveis diz basicamente o seguinte, que você pode ter a solução de uma EDP de segunda ordem, tá certo? Simplesmente combinando, ou seja, fazendo o produto de duas funções, correto? A solução pode ser expressa como um produto de duas funções, uma que dependa só de x e outra que dependa só de y. Isso é o mesmo que dizer o seguinte, pessoal, que a solução θ dessa equação pode ser dada com termos de uma função que dependa só de x e uma função que dependa só de y. Perceba que é muito fácil dizer isso. Provar é outra coisa. Bom, mas a teoria já está bem compacta e confia em mim. Bom, se nós fizermos isso aqui e a gente fizer derivar duas vezes θ com relação a x, duas vezes θ com relação a y, nós vamos obter uma nova expressão para essa equação diferencial. Em outras palavras, falar isso, certo? Calma aí, travou aqui. Falar isso aqui é fácil, mas a gente não conhece a forma dessas funções aqui, correto? Nós não sabemos como é a matemática delas aqui, certo? A forma algébrica delas. E é justamente o que nós vamos tentar descobrir aqui nesse vídeo e relacionar isso aqui depois, né? Voltando à nossa forma inicial, que era o t. Como eu disse, esse θ é uma variável auxiliar apenas. E tentar destrinchar aqui qual seria a transferência de calor, né, em duas dimensões. Então vamos lá. Primeiro aqui, o que eu vou fazer? Vou abrir aqui esse quadrinho. E nós vamos fazer aqui a derivada segunda com relação a x e a derivada segunda de θ com relação a y. Então vamos lá, derivada segunda. Você faz aí passo a passo se você quiser, mas eu já vou colocar aqui os resultados. Então tá aqui, pessoal. Derivada segunda com relação a x, derivada segunda com relação a y. A partir de agora eu vou omitir essa relação funcional de g e y e fx. Certo? Eu vou colocar simplesmente g e f. Vocês vão entender que esse g é uma função de y e esse f é uma função de x, tá certo? Então eu só vou omitir. Beleza, vamos substituir isso aqui na equação diferencial. Olha lá o que é que resulta. Então você tem essa equação aqui, correto? Agora em termos das funções soluções. A gente pode reescrever isso aqui como sendo essa expressão, correto? Bom, agora o que é que nós temos que fazer? Nós temos que deixar essa equação aqui, como o nome do vídeo diz, numa forma separável, ou seja, um lado dependa só de x e o outro lado dependa só de y. Lembre que g é uma função de y e f é uma função de x. Bom, a gente pode fazer isso simplesmente mandando esse cara para esse lado e esse cara para esse. G para um lado e f para o outro. Isso vai dar a seguinte expressão. Tá certo? Essa expressão aqui. Agora perceba o seguinte. Esse lado só depende de x, certo? Porque f é uma função de x. E esse lado só depende de y, porque g é uma função de y. Beleza? Agora um detalhe muito importante, certo? Um detalhe muito importante. Perceba que essa equação aqui, ela só pode ser satisfeita, veja bem o que eu estou dizendo.
ela só pode ser verdadeira, ela só pode existir, correto? Se esse lado aqui e esse forem iguais a uma mesma constante, que a gente chama de constante de acoplamento, certo? Em outras palavras, o que tem que acontecer? Ou seja, olha só, isso aqui tem que acontecer. Pessoal, não se assuste com esse gama ao quadrado aqui, que eu já vou explicar o que é, mas é uma constante. O que está acontecendo? Esse lado só depende de x, esse lado só depende de y, certo? Mas essas coisas não têm nada a ver, são funções que dependem de coisas diferentes. Só que para isso ser verdadeiro, cada lado tem que ser igual a uma constante, a mesma constante, já que isso aqui é uma igualdade, correto? Para isso ser verdade, os dois lados têm que ser igual a mesma constante de acoplamento, correto? Agora que vem o detalhe, a gente define esse gama ao quadrado aqui como sendo essa constante, justamente pelo fato de que a gente não quer que ele seja negativo nem igual a zero. Por quê? Porque isso aqui já é bem estudado, por sinal, já foi bem estudado. Definir o gama como sendo, certo, menor que zero ou igual a zero implicaria em soluções não aceitáveis fisicamente ou soluções que não tem nada a ver com o que a gente quer. Por isso que a gente exclui essas formas da equação, certo? E simplesmente deixa esse gama ao quadrado aqui, certo? É uma questão mais matemática, mais teórica, correto? Definindo dessa forma, nós conseguimos uma solução mais palpável fisicamente, correto? Então, é por isso que nós definimos essa constante de acoplamento dessa forma. Bom, dito isso, agora olha só que legal que acontece com o problema nosso, pessoal. O que acontece é que agora nós temos um par, na verdade, de equações. Equação 1 e 2. E olha só, cada equação dessa é uma equação diferencial separada agora. Ou seja, elas não estão mais juntas. Isso quer dizer que essa derivada parcial já some, ela já some do problema. Porque esse lado agora só depende de x e esse lado só depende de y. Eles estão relacionados agora por uma constante, não mais um com o outro. Certo? Só foi não ficou muito claro, mas eu espero que você tenha entendido. Isso é a mesma coisa que escrever essa equação 1 da seguinte forma. Tá certo, pessoal? Agora, o que aconteceu? Nós reduzimos uma EDP, uma equação diferencial parcial, em duas EDOs, correto? Duas EDOs, cada uma sendo uma equação diferencial ordinária, certo? De segunda ordem, que é muito mais simples de resolver, concordam? Bom, pessoal, olha só, nós estamos sempre reduzindo os problemas matemáticos a problemas mais simples. Então, nós chegamos já a esse par de equações diferenciais ordinárias. Agora, lembre-se lá do seu curso de cálculo, acho que até no cálculo 2 a gente vê um pouquinho de equações diferenciais ordinárias, mas no canal do Dr. Fernando também tem esse curso, muito, muito bom por sinal, lá você encontra a teoria para satisfazer essas equações. Mas lembre-se lá que cada equação dessa, certo, tem uma solução que já é fácil até de lembrar, que é o seguinte: essa f, a solução dela, pode ser dada como uma combinação linear, certo? Ou seja, um C1 cosseno de gama vezes x, mais um C2 seno de gama vezes x. Enquanto que essa função g... Pessoal, isso aqui, esse cosseno, esse seno, tem muito a ver com a teoria. Esse vídeo não tem nada a ver com o curso de equações diferenciais. Nós só estamos usando a teoria das equações diferenciais como uma ferramenta para chegar no nosso objetivo, que é determinar a distribuição de temperatura. Então, eu não vou provar nada aqui. Eu espero que vocês vejam isso aqui nos seus livros de cálculo aí. E o G pode ser dado como um C3 E na menos gama Y mais um C4 E
na mais gama y. Correto? Então, essa aqui são as duas soluções ou seja, a forma das funções que nós definimos aqui no início do problema. Agora é muito fácil descobrir qual é a forma genérica dessa distribuição θ. Por quê? Porque θ não é a combinação, ou seja, o produto de f por g, e f nós já descobrimos qual é a forma matemática, assim como g. Bom, então é só combinar elas aqui, fazer o produto, certo? Nosso θ de x e y vai ser igual a f vezes g. F vezes g. Olha só. Correto? Então, olha só, pessoal. Nós chegamos, de fato, à distribuição genérica. Genérica eu digo porque nós não conhecemos esse C1, esse gama ainda, esse C3 e o C4. O que é que nós temos que fazer agora para descobrir o C1, C2, C3 e C4? Usar as condições de contorno. Certo? Usando as condições de contorno, nós conseguimos definir essas constantes aqui de integração. Mas olha só, pessoal. Eu vou parar aqui esse vídeo, mas o próximo vídeo vai ser simplesmente avaliar essas constantes. Vocês vão ver que algumas são até fáceis, mas quando nós chegarmos aqui nesse bendito C4, nós vamos ter que apelar, certo? Para uma ferramenta um pouco mais robusta, que é a chamada série de Fourier. Então, espero que você não se assuste muito ou se prepare um pouco mais aí, estudando as séries de Fourier, porque elas vão surgir aqui para a gente avaliar esse C4. E eu vou preparar essa aula aqui usando a pedagogia mais necessária possível para passar essa informação que é um pouquinho complexa, tá certo? Mas a gente para por aqui, depois a gente completa esse vídeo aqui. Mas vocês vão ver que a distribuição de temperatura vai ser sempre dada em termos de uma série infinita. Bom, até lá.